Uma das coisas que é muito importante, que eu gostaria de estar trabalhando com vocês hoje, é sobre a questão, primeiro, do tema. Sejam bem-vindos todos os estados que estão aqui. A representação de vocês é muito importante, porque independente do que vai ser discutido, independente do que vai ser colocado aqui, nós vamos trabalhar no Plano Nacional de Educação. Lembrando que tudo que a gente vai falar aqui, que vocês vão discutir, vocês vão discutir numa etapa territorial, numa etapa municipal, ou intermunicipal, dependendo de como vocês vão fazer a preparação do trabalho de vocês aí. E lembrando que tudo que vocês fizerem com esse olhar municipal é pensando também no Plano Nacional do Senal. E esse Plano Nacional do Senal, que é o que a gente está construindo agora. Então, nesse momento, a gente não está construindo planos municipais decenais. Nesse momento, nós não estamos construindo os nossos planos municipais de educação, não. Nesse momento, a gente está trabalhando para a construção de um plano macro, que é o Plano Nacional de Educação. Então, vamos começar pelo tema: inclusão, equidade, qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. A CONAI, ela foi muito bem, ela elaborou o tema com muita propriedade. Primeiro, que nós passamos por uma época muito difícil, que foi uma época em relação à pandemia. 2020 foi uma época difícil. Nós percebemos que aí em 2020 nós tivemos uma dificuldade muito grande em relação à questão de inclusão. Muitas crianças, as escolas públicas, elas tiveram uma dificuldade muito grande de início logo para poder estar trabalhando esses ensinos remotos. As crianças que tinham mais acesso à tecnologia, elas ficaram com muita mais facilidade. Outros que não tinham acesso à tecnologia não tiveram. Então, essa discussão, vocês vão ver que através de um dos eixos que fala muito sobre isso, sobre essa questão tecnológica, ela está vinculada a essa inclusão. E a equidade é porque nós entendemos que, a partir de agora, não é só a igualdade, onde foi se pedido só a igualdade. Não, é uma igualdade onde essas ações elas têm uma amplitude para todas as classes da educação, para todos da educação, independente da educação infantil, ensino fundamental. Então, por isso está se buscando a equidade e qualidade, que é fundamental dentro da educação. Quando esse tema ele é trazido para a gente dentro da CONAI, ele é trazido também para os municípios, ele é trazido para os estados, para os municípios. Não quer dizer que o município precisa aderir a esse tema. Ele pode estar colocando um tema com a característica dele também focado, não tem problema, focado com essa ideia: inclusão, qualidade, compromisso com o futuro da educação do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, do norte do Pernambuco, independente. Ou então da própria cidade, independente. Tá? O mais importante é que você venha trabalhar de acordo com o tema, mas pode também aderir ao tema da educação brasileira, tá bom? Tá. Mas aí, falando sobre essa oficina prática preparatória, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo nos estados, o que é necessário que aconteça dentro essa conversa dentro dos municípios, como que vai ser essa etapa dentro dos municípios, e porque muitos municípios eles estão fazendo de uma forma e não deveria fazer, deveria ser de outra. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui sobre os eixos, sub-eixos. A gente não vai entrar, tá? A gente não vai entrar dentro da temática, que seria a temática da própria CONAI municipal. Nós vamos entrar dentro da oficina prática preparatória para vocês trabalhar dentro do município, certo? Então, o que nós estamos trabalhando aqui é como vocês podem trabalhar dentro do município. Lembrando que, apesar de tudo isso que for falado aqui, vocês vão ter uma característica própria da região, da cultura e também do que a federação, né, e do que a conferência, aliás, os fóruns estaduais vão passar para vocês através dos regimentos e o quantitativo em relação à questão de delegação e tudo, tá? Mas o global, a gente vai estar trabalhando com vocês para que vocês venham ter esse entendimento. E também, porque eu sempre digo, e é uma das coisas que eu gosto muito, que quando a gente trabalha essa questão do conhecimento, o conhecimento não é simplesmente eu estar transferindo o saber para você. Não. É a partir do momento que você entende algo e você produz por você. Então, hoje nós estamos trabalhando numa produção de conhecimento. O que eu sei a partir do que eu aprendi, eu estou entregando, mas você vai construir o seu saber. E isso que é importante. Então, vamos começar pelo mestre
Uma frase que eu gosto muito de Augusto Cury, que ele trabalha juntamente ele trabalha direcionado através de Deus. Eu gosto muito do que ele fala, que o mestre inesquecível lhe ensine que os fracos julgam e desistem. E é assim que Deus ensina para cada um de nós, enquanto os fortes compreendem e têm esperança. Deus sempre ensina isso para nós. Então, que a gente venha entender isso em todo o tempo, que a gente não vai julgar. Nós não vamos julgar municípios, nós não vamos julgar planos, nós vamos entender, compreender e criar esperanças para criar um mundo e um Brasil melhor. E é isso que nós queremos aqui através da educação. Então, como ele já me apresentou, eu sou professora, sou consultora educacional e eu estou aqui para auxiliar vocês nessa etapa que muitas vezes parece ser tão complicada, mas ao mesmo tempo ela é tão satisfatória. Então, vamos lá, queridos. Preparem para o nosso trabalho. Agora é para passar, né? Caio Vinícius. Estou falando que eu não consigo. Essa é a parte. Caio Vinícius, como é que passa aqui esse slide? Aqui? Tá vendo? Conseguiu. Sim. Para cá? Muito obrigada. Ah, tá. Sim. Ok, pronto. Mais uma coisa que a gente aprendeu aqui na tecnologia. Então, vamos lá. Escola Pública de Educação Pública. Estou aqui. Vamos lá? Vou falar um pouquinho para você sobre pertencimento. Pertence a uma coletividade, considerando como aquele que seja de comum e posse de todos. Vamos falar sobre essa palavra pertence. A palavra pertencimento, sentimento de pertença, sentimento de pertencimento, tá? Por que é tão interessante? Observe essa frase. Pertence a uma coletividade, a escola pública e a educação pública. Considerado como aquele que seja de uso comum e posse de todos. Para que isso aconteça e que tenha esse sentimento de pertencimento dessa coletividade, nós precisamos criar esse sentimento de pertença em nós. Mas para criar esse sentimento de pertença, nós temos que criar o sentimento que envolve respeito, querer bem e cuidado. Então, para que a escola pública e a educação pública ela tenha qualidade, nós precisamos entender esse sentimento de pertença. Independente da gente estar como secretário de educação, independente da gente estar como professor, como diretor, independente. Se você está numa escola pública e você não cria o sentimento de pertença dentro daquele local, você não vai levar a entender que você é um indivíduo que enraizou. Você é um indivíduo que vai formar uma identidade. Você é um indivíduo que, a partir da formação da identidade, você cria outras identidades. Tá? Tem um eco aí. Não é no meu, não. Tem um fone aberto. Então, o que acontece? Seu microfone está fechado. Entendi. Vou ter que voltar de novo, viu, gente? Perdão. O Caio está aqui me auxiliando e ele não percebeu que meu microfone estava fechado. Caio, fica de olho aí. Vocês chegaram a ouvir sobre a escola pública? Não, né? Então, só a questão do pertencimento. A questão do pertencimento, sim. Ai, que ótimo. Então, já estava finalizando. Estava falando sobre esse sentimento de pertença que vai levar o indivíduo a entender justamente o que vocês estão fazendo. Então, se agora a gente está aqui na oficina da CONAI, nessa oficina preparatória, nós precisamos entender que a nossa pertença agora é interiorizar tudo que é público, tudo que é bom, tudo que é melhor para trabalhar essa educação municipal através dessa CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação. Através de quê? Dos nossos fóruns municipais. Então, a gente agora está com a consideração desse trabalho de escola pública, educação pública, dentro desse sentimento de pertença nessa oficina preparatória. Daqui, a gente leva esse sentimento de pertença para outro lugar. Vou dar um exemplo para vocês, bem tranquilo, bem claro. Um exemplo, assim, bem fácil. Por exemplo, quando você está numa festa, que você sente que você está incomodado, que você quer sair de lá logo, é porque você não tem um sentimento de pertença daquele lugar.
Então, quando você está em algum lugar que você acha que você não tá bom para você, você quer sair o mais rápido daquele lugar. Mas quando você está no lugar que você começa a interiorizar que você precisa ficar, porque é necessário, você precisa ficar, porque você precisa enraizar, você precisa criar uma identidade, você precisa envolver, você precisa cuidar, aí você vai criando esse sentimento de pertença. Então, o primeiro momento é esse. Vamos criar sentimentos de pertença em nossa educação pública, para que a gente venha trabalhar de maneira com qualidade. Muitos professores, muitas pessoas que a gente trabalha na educação, ela não tem esse sentimento de pertença. Elas trabalham muitas vezes com esse sentimento. Pode ser pelo salário, pode ser pela infraestrutura, pode ser também por uma autoestima, algo emocional, enfim. Mas a falta do sentimento de pertença acaba trazendo a falta de cuidado. E isso atrapalha também o profissional. Então, muitas pessoas acabam se envolvendo dessa maneira. Eu sei porque isso acontece no meio também, muito no meio educacional, não só no meio educacional, no meio empresarial, no geral, mas no meio educacional envolve muito ações, porque envolve muitas pessoas. Então, vamos lá. Aí de novo, né, gente? Caio, eu não consigo passar esse slide mesmo, não. Tá difícil aqui. Me ajuda esse slide. Então, vamos lá. Conferência Municipal de Educação sobre os eixos seminários temáticos. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso está dentro do documento referência, gente. Isso é uma das, a principal, é a nossa informação principal que visa os nossos direitos educacionais. Para nascer a LDB, nasceu primeiro a Constituição Federal, e dentro da Constituição Federal vem trazendo esse direito educacional. Então, tudo isso que a gente está desenvolvendo agora, em todas essas CONAI, nós estamos na 4ª CONAI, tudo que a gente está desenvolvendo agora vem dessas discussões, das primeiras discussões que aconteceram lá, bem remotas, antes de acontecer também, antes de formalizar a Constituição Federal, e depois formalizando a LDB, vindo a nova LDB, e também todas essas discussões que vieram até a criação do plano decenal, até as criações e todas as conferências. Então, assim, tudo isso está ligado a algo federal. Então, as nossas instâncias, as nossas conferências municipais, as nossas conferências estaduais, a nossa vida educacional, ela está ligada num nível, num patamar maior. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente for discutir todas as nossas, tudo que a gente for discutir no município, a gente tem que ter esse olhar muito forte para as nossas metas municipais vinculadas às nacionais. Sempre. Nós temos que ter esse olhar. Isso é uma sugestão que eu dou de vocês olhar para o território. Isso é uma sugestão que eu dou que é necessário que vocês olhem para o território, porque a gente precisa desse olhar. Então, a 4ª Conferência da CONAIA, a 4ª Conferência Nacional, ela é uma conferência que ela está abrangendo para o ano de 2022. Como eu já disse, o tema, os municípios podem definir o tema para a sua etapa, tá? Ele pode definir, não tem problema. O município pode fazer intermunicipal, não tem problema também. Vocês podem fazer de forma que tem um município próximo, 25 quilômetros, 20 quilômetros, cidade próxima, vocês podem juntar e fazer intermunicipal. Lembrando que, quando vocês forem fazer intermunicipal, vocês têm que olhar para a avaliação do plano decenal do município, tá? E tem que ser exposto à avaliação do plano do município. Independente se os dois estão juntos, os dois têm que estar trabalhando dentro desses planos municipais, que são planos já singulares, são específicos de cada município. Então, tem que haver essa discussão, independente disso. Então, assim, como eu já disse, o nosso tema, ele foi um tema que foi trabalhado e ele não veio à toa. Ele veio com uma propriedade muito grande, de acordo com tudo que já tem acontecido. Ele veio com essa propriedade. E a gente precisa lembrar sempre, e está lembrando,
que todas as vezes que a gente for trazer essas palestras, porque é necessário que você traga essa palestra também, é importante que você venha falar da educação. Quando você venha trazer essa palestra de inclusão, equidade e qualidade, lembre-se do período da pandemia, lembre-se das dificuldades que foram passadas nesse período, desses ensinos híbridos, das dificuldades que passaram, todas essas dificuldades que passaram com o ensino remoto, todos os problemas que os professores também acarretaram, porque eles receberam muita matéria, eles receberam também muita coisa para fazer, mas e os pais? Como que os pais ficaram? E as crianças? E agora, quando vocês estão voltando, como que vai ser esse ensino agora? A partir do momento que vocês estão voltando, uma avaliação vai ser feita, uma reavaliação de todo o ensino, para estar avaliando, para ver como que essa criança parou, onde que essa criança estava, onde que essa criança parou. Então, assim, essa Conferência Nacional da Educação, ela vai trazer para você, dentro do seu município, essas questões também, onde você pode discutir tudo isso, porque a gente não estava preparado. Ninguém estava preparado para uma pandemia e aconteceu. Ninguém estava preparado e o suporte foi o máximo no início, foi uma dificuldade enorme de suporte. E até hoje nós ainda não passamos a pandemia. Inclusive, é uma das coisas que eu falo, que seria muito interessante vocês fazerem de forma híbrida, tá? O mínimo possível presencial, porque ainda não se passou a pandemia. Então, é necessário que vocês tenham muita responsabilidade social em estar fazendo essas conferências municipais, tá bom? Vamos lá. Tá, a quarta CONAI. A quarta CONAI, ela foi trabalhada em 4 pontos e 3 eixos. E, nesse caso, quando tem 4 pontos e 3 eixos, a gente tem que atentar para os pontos, e dentro desses pontos é que foram liberados esses 3 eixos. Então, os pontos que foram trabalhados inicialmente são pontos que dá essa vinculação para os 3 eixos. Então, é como se fosse são pequenas pontes, né? Inicia os 4 pontos e vai fazendo as pontes, os 3 eixos, mais uma ponte para os sub-eixos, que a gente vai estar explicando aqui. Então, nesse caso, o primeiro ponto foi sobre o novo PNE, que é o 2024-2034. Então, a discussão agora é sobre o quê? Sobre o novo PNE. Então, dentro do município, vou fazer uma pergunta. Então, Rosângela, dentro do município, eu já vou começar a fazer a discussão sobre o PNE, sobre o Plano Municipal de Educação agora? Não. Você vai fazer a avaliação do Plano Municipal de Educação. É necessário que avalie, é importante que avalie, é importante que entenda, assim, por exemplo, a avaliação da Meta 1. Por que a Meta 1 de universalização da educação infantil, ela não foi, em muitos lugares não aconteceu? Ela não foi atendida em muitos lugares. Por que ela não foi atendida? Eu vou falar como se fosse o município do Pernambuco. Vou dar um exemplo. Como se não foi atendida a Meta 1, a gente não conseguiu alcançar a universalização, tá? Só estou dando um exemplo, viu, gente? Em relação à criança de 0 a 3 anos, a gente não conseguiu alcançar o percentual que a gente tinha colocado lá. Então, vocês vão olhar para a avaliação do município, tá? Para depois que olhar para a avaliação do município, vocês fazer essa pontuação com a avaliação do PNE. Por quê? Por que isso não aconteceu? Vocês vão entender isso lá do sub-eixo. Mas por que é necessário estar falando sobre essa etapa primeiro? Porque vocês, na hora de estar avaliando, vocês vão ter que estar pensando em relação, primeiro, à avaliação municipal. Então, qual é a dica que eu dou? Antes de começar todo o processo dos eixos, do estudo dos sub-eixos, faça a avaliação municipal. Avalie o plano municipal. Vamos trabalhar com as equipes? Sim. É necessário ter decreto para a comissão? Sim. É necessário fazer um regimento? Sim. Inclusive, eu vou estar falando sobre isso aqui, porque os fóruns, né, todos os fóruns estaduais, eles têm a especificidade do regimento. Mas é necessário fazer o regimento? Sim. É necessário ter um decreto? Sim. Para poder estar falando sobre a comissão? Com certeza. Mas avalie primeiro o Plano Municipal de Educação, tá? Então, dentro desse primeiro ponto do novo PNE, a gente está entendendo que vai ter uma avaliação para o plano, para o novo plano. Então, tudo que a gente está construindo agora é para o novo plano. O que está acontecendo agora, gente? Vamos relembrar? Vamos fazer um feedback lá atrás. O que aconteceu? Nós tivemos uma CONAI em 2010.
Então, é isso. 2001 foi aprovado um plano decenal, ok? 2001 foi aprovado o plano decenal. O plano decenal venceria, o plano decenal nacional venceria em 2011. Aí nós tivemos a CONAI em 2010. Quando nós tivemos a CONAI em 2010, era justamente com essa intenção de fazer o quê? A aprovação do novo Plano Nacional de Educação. Então, é o que a gente está fazendo aqui, essa discussão. Então, a gente foi feita aquela CONAI lá no ano de 2010 para poder aprovar o novo Plano Nacional de Educação. Mas o que aconteceu? Aconteceu a CONAI, mas não tem a tramitação, Câmara, Senado, tramitação com a legislação. E quando é que foi aprovado esse Plano Nacional de Educação? Todo mundo lembra, porque foi uma correria depois para fazer os planos municipais decenais, inclusive é esse que está em voga. Junho de 2014. Junho de 2014 sai o nosso Plano Nacional de Educação. Então, nós ficamos praticamente o quê? 3 anos e meio sem Plano Nacional de Educação. 3 anos e meio sem meta de financiamento. 3 anos e meio sem nada que pudesse estar confirmando as metas que estão vinculadas os nossos financiamentos, tudo que está acontecendo agora, novo Fundeb, porque tudo está ligado às metas do Plano Nacional. Então, nós ficamos 3 anos e meio sem. Então, para que isso não aconteça, né, a gente já está vencendo novamente, a CONAI está iniciando agora. A CONAI está iniciando essa discussão agora, porque quando o plano vencer, a gente já vai começar, a gente vai estar com um prazo muito maior. Então, a CONAI já está começando esse trabalho agora, porque o novo PNE vai sair em quando? 2024. Lembra? O PNE sai em 2024, aí sai além em 2024, quando chega... Obrigada, Cátia. Quando chega em 2025, geralmente, a gente recebe a lei para poder estar fazendo os planos municipais de educação. Não é assim que funciona? 2014 teve o primeiro PNE, aí vem junho de 2014, 2015 a gente recebe para poder estar fazendo o PNE, os planos municipais de educação. É assim que funciona. Então, agora a gente está fazendo essa discussão anteriormente, por quê? Porque tem também a etapa territorial, além das municipais, agora nós estamos das municipais. Depois nós vamos para a etapa territorial, da etapa territorial para estadual, da etapa estadual para nacional, certo? Então, por isso que a CONAI está iniciando agora, para que a gente não venha ter esse atraso. Então, o primeiro ponto é a avaliação do novo PNE. Esse é o primeiro ponto. É avaliar as 10 diretrizes do PNE, né, que está dentro do corpo da lei. Né? Quem não conhece a lei, né, gente, é 13.005. É avaliar, que está dentro do corpo da lei, avaliar as 20 metas do PNE, avaliar todas aquelas 20 metas que está lá dentro do PNE. Se você for lá e clicar, né, dentro da organização do PNE, você vê lá as 20 metas que estão lá. Você consegue também ver como é que está a evolução, até onde foi encaminhado as avaliações municipais, a relação da atual demanda e toda a desigualdade de inclusão. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da CONAI 2022 é o Sistema Nacional de Educação. É a avaliação da legislação que está inerente a esse sistema, o projeto, o modelo. Então, tá, nós temos um Sistema Nacional de Educação, está em tramitação, está em organização, praticamente. Nós temos o Plano Nacional de Educação, o sistema, eu falo em relação à questão não de sistema de ensino, o sistema geral, nacional de educação, não o sistema de ensino, tá? Não é aquele sistema de ensino municipal, não é o sistema de ensino estadual. É o sistema que está organizado de acordo com o PNE. Então, é uma das discussões. É o Sistema Nacional de Educação, tá? Com diretrizes, com organização das avaliações, com a legislação, com toda a fundamentação. Então, o segundo ponto é esse. O terceiro ponto é a educação nacional. Nós sabemos que a BNCC, a formação de professores continuada, ainda está em voga, a formação de professores, formação continuada, ainda tem muita dificuldade. A partir desse momento agora, que vai ter a avaliação dos subeixos, a gente percebe essa dificuldade, porque muita gente está avaliando dentro do subeixo, colocando que ainda não foi concretizado. Muitas pessoas no Estado entendem que sim, olha, o Estado de tal lugar está perfeito, mas o outro Estado não. Olha, mas o estado de tal lugar foi. Olha, mas no município de tal lugar foi. Então, depois disso tudo, juntar isso tudo, compilar todas as lições, então vai chegar naquele percentual de... Não entendi. Ah, tá.
chegar naquele percentual de qual é verdadeiramente se os professores eles estão tendo ou não essa formação continuada, entendeu? Então, é uma das discussões. A BNCC, que está aí, todo mundo sabe, da Base Nacional Curricular Comum, existem alguns lugares que já tem um referencial próprio dentro da Base Nacional Curricular Comum, além da base, né, que faz esse referencial para o Estado. Então, é necessário ter essa discussão também. Os currículos, o financiamento, agora tem-se uma mudança, que é o novo Fundeb, mas ainda continua com essas metas de financiamento, com a área do MDE, manutenção e desenvolvimento da educação, ainda tem muita coisa para poder estar trabalhando, muita coisa para esclarecer, muito município que precisa de esclarecimento em relação a todas as áreas de financiamento, fora a política de cotas, que vai ser uma das discussões dentro desses 4 pontos. A política de cotas é uma das discussões em todas as áreas. Qual é, em relação à questão da igualdade, em relação à questão da desigualdade, a educação especial, porque está tramitando uma lei agora para poder estar melhorando mais ainda em relação à educação especial, que é a nossa meta 4, e em muitos municípios também é a meta 4. E a educação profissional tecnológica. A educação profissional tecnológica já vem sendo discutida há muito tempo, mas o que acontece? Lembra? Vocês vão estar lembrando aí, aconteceu muitas vezes dentro das escolas, aquelas criações, principalmente nas escolas também do Estado, as criações de salas de informática, mas ficaram muito aquém, os computadores foram ficando arcaicos, não teve troca, não teve mudança. Então, assim, essa é uma das discussões. E, por fim, equidade e qualidade na educação. Então, o que acontece? Esses quatro pontos, eles vão trabalhar os eixos dentro da CONAI, esses 4 pontos. Então, quando a gente fala de CONAI, a gente fala no nível nacional, pensando no nosso nível municipal. Então, tá. Qual que é a diretriz geral, tá? Primeiro, diretrizes e metas, que foi o que eu falei lá atrás, né? As 10 diretrizes das 20 metas. Demanda a educação nacional, no caso, a demanda macro para vir até a micro, que no caso é a municipal, mas quando nós estamos no município, ela não se torna micro, ela se torna para a gente macro, não é isso mesmo? Porque, afinal de contas, é nós que sentimos aqui na esfera municipal todas as dores. Né? O nível nacional, eles estão trabalhando, mas quem é que está ali é o município, são os municípios que fazem parte. Então, é um estado, mas o estado ele tem municípios. Então, assim, a esfera micro, a macro para micro, elas não vão se configurar como únicas, essa é uma importância muito grande. Toda vez que você pensar na meta 2, na meta 1, toda vez que você pensar na meta 5, na meta 7, na meta de financiamento, falo muito sobre a meta de financiamento, pense nela como um todo, não como única. Pense nela, gerenciando e trabalhando e articulando com as outras metas. Educação infantil, eu não posso pensar só na educação infantil como educação infantil somente. Eu tenho que pensar na educação infantil pensando nela no ensino fundamental, porque a minha criança da educação infantil, ela vai para o ensino fundamental. E eu tenho que pensar também na alfabetização, que é a meta 5, porque a minha criança que está lá na educação infantil, que vai para o ensino fundamental, ela precisa ser alfabetizada. Eu tenho que pensar na meta 7, porque a criança que está lá também na educação infantil, que vai para o ensino fundamental, precisa ser alfabetizada, ela tem que estar entrando naqueles níveis dos patamares que a gente coloca nos índices do IDEB, não é isso aí? Fora as outras situações, que é educação integral, educação especial e assim. Então, nunca pense como única. E a educação com padrão nacional de qualidade, lembre sempre essa educação de padrão nacional de qualidade do nacional para que venha para o municipal, né? De nacional para o municipal. Essa realidade nacional que não é homogênea, quando a gente estiver discutindo também, a gente tem que estar discutindo com a nossa ideia cultural, lógico. Você não vai deixar de colocar a área cultural, porque vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu numa cidade que eu trabalhava. Uma cidade que eu trabalhava, eles entenderam que na hora de buscar o material didático, eles iriam buscar o material didático igualzinha de outro estado, porque a professora de outro estado disse que o trabalho era muito bom, que as crianças conseguiram ser alfabetizadas. Só que lá
as crianças tinham um nível tecnológico muito maior do que a cidade aqui. A cidade aqui era de área rural, a cidade aqui não tinha tecnologia, mas eles resolveram comprar. Então, a Secretaria de Educação investiu. Então, quando a gente fala em nacional, que não é homogênea, a gente tem que pensar na municipal também, que não é assim. Ela é diferenciada. Porque senão a gente começa a entender essa homogeneidade, a gente começa a achar que tudo é igual, e não é assim. Então, a gente sempre tem que pensar que a minha educação do campo ela é diferente, então vamos pensar na rede nacional dessa forma também, para que a gente consiga trabalhar e avaliar e elencar as necessidades a serem atendidas. Todas elas, gente, por favor. Tudo que vocês forem trabalhar, vocês trabalhem com muita clareza para avaliar, primeiramente, o plano municipal decenal de vocês. Eu vou chegar no plano municipal decenal de vocês e vou explicar para vocês sobre essa questão de que hoje eu tive uma reunião com uma cidade e eu achei interessante que eles estavam me questionando sobre onde eles encontravam todos os diagnósticos, onde eles encontravam todas as percentuais. Eu falei, gente, mas por que vocês estão procurando de tantos percentuais? Aí eu, não, porque a gente está fazendo diagnóstico. Aí eu, não, o diagnóstico a gente faz quando for construir o plano municipal decenal. Então, uma das coisas que eu quero deixar para vocês é que a avaliação, ela vai requerer, sim, que você dê um olhar para as estratégias, mas não como se fosse construir o plano municipal decenal. Afinal de contas, a gente ainda nem tem lei para o novo plano. A gente está no pensamento do plano nacional ainda. Então, uma das coisas que a gente precisa sempre estar focando é isso. Conferência Municipal de Educação sobre os eixos seminários temáticos. Vamos lá. Então, novembro de 2022 vai ser realizada a 4ª Conferência Nacional da Educação. Então, já em novembro vai acontecer. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão canalizando agora, né, todas essas aspirações, perspectivas da sociedade em várias instâncias, inclusive a municipal é uma, para poder trabalhar tudo isso para que a gente chegue, para que lá em novembro já tenha tudo isso formalizado, a municipal, a territorial, a estadual, e eles vão receber isso filtrado. Vocês sabem que vai passar, essas propostas, elas vão ser filtradas até chegar lá na nacional. Isso é muito importante, a gente saber trabalhar esses eixos e as propostas. Lembrando que eu vou explicar um pouquinho sobre as diferenças de estados aqui. O que a gente precisa entender? Foi o que eu já falei sobre a Lei 13.005. A gente já entende sobre essa lei. Hoje, a gente não vai estar focando essa lei, uma vez que ela já foi trabalhada lá atrás, porque vocês já fizeram os planos municipais de educação de vocês, vocês já têm os seus planos municipais de educação, ele já tem a validade de 10 anos, então agora vocês estão na hora de avaliar os planos de vocês. Então, falando sobre essa avaliação, que eu quero deixar aqui, o que a gente precisa entender? A CONAI, ela vai avaliar do ano de 2018 até 2022. Porque a CONAI, ela vai conseguir fazer a avaliação do Plano Nacional de Educação até o ano que vem. A gente aqui no município não tem essa condição. A gente consegue avaliar até o ano, se for com registro, os registros que tem no MEC, os registros que a gente consegue avaliar de 2018 até 2020, não tem problema, tá? Não tem problema fazer essa avaliação do que a gente conseguiu e as estratégias que a gente conseguiu, tudo que a gente conseguiu evoluir de cada meta até o ano de 2020, não há problema. Mas também, como foi estendido, né, que se um DIME falou, outro DIME também, Rio Grande do Sul falou, Minas Gerais falou e as outras estão divulgando isso, que é até 31 de janeiro, então dá sim para a gente ter essa avaliação, uma vez que já foi construído o PPA, a dotação orçamentária já estão todas ok, e a gente já tem a ideia do que a gente já gastou, né, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que já foi adquirido, o que está sendo adquirido nas emendas parlamentares para a educação, porque agora é hora, todo mundo sabe disso, né, pelos estados, pelos municípios, através do PAR, todo mundo está sabendo disso, que agora é a hora de conseguir as emendas parlamentares, então você vai saber o que vai estar entrando dentro da educação, o que é que vai conseguir através de ônibus, então qual é a estratégia que você vai conseguir lá resolver,
olha, eu tenho uma estratégia na educação infantil que precisa trabalhar o transporte escolar, mas até hoje não foi. Só que nesse ano eu consegui 4 ônibus. Então, vocês têm que ter essa visão. Vocês vão poder ter essa visão. Olha, eu tenho uma estratégia dentro do ensino fundamental que era para construir uma quadra, mas eu não e eu agora eu consegui uma emenda parlamentar para a quadra. Ótimo. Então, vamos começar a pensar e a olhar para as nossas estratégias com as ações também que a gente está recebendo pelo PAR, com as ações também que a gente está recebendo pelo Sigcom. É porque eu faço uma confusão com a Segov. Então, a gente tem que estar olhando também todas as questões que estão ligadas ao Estado. Todas as emendas parlamentares que estão ligadas também ao Estado. Então, tudo que vocês estão recebendo da área estadual, então vocês vão fazer essa avaliação. Então, agora que vocês fizerem essa avaliação do Plano Municipal do Senal, vocês vão avaliar a meta 1, pensando em todas as estratégias, tudo que vocês conseguirem evoluir. Dá até para fazer até o ano de 2021, dá para fazer até o ano de 2021. E aí, qual é a proposta? Que eu sempre falo. Primeiro, apresente isso para a equipe. Primeiro, vocês vão construir a comissão. Eu vou estar até explicando isso aqui. Vocês vão construir primeiro a comissão técnica. Essa comissão técnica, comissão de avaliação, lembrando que cada fórum tem um regimento, né? Cada fórum estadual ele tem um regimento próprio. E aí, assim, os fóruns eles estão solicitando essas comissões por decreto para que avaliem primeiro os planos decenais. Então, assim, eu tive contato com um fórum de vários estados e todos os fóruns dos estados, eles estavam falando a mesma coisa. Avalie primeiro o Plano Municipal Decenal de Educação. Depois que você avaliar o Plano Municipal Decenal de Educação, você trabalhe com as equipes técnicas dentro dos eixos e dos subeixos, tá? Para que eles já vão para lá, para poder estar trazendo aquela contribuição já com essa estratégia, com essa ideia já bem clareada, bem mais aberta, tá bom? Então, hoje a CONAI ela vai estar fazendo esse trabalho nesse intervalo de 2018 a 2022, mas nós não. O município não vai trabalhar nesse quadriênio. O município ele vai estar trabalhando dentro um pouco menor. No caso, até 2021, eu acredito que até 2021 mesmo. Então, tá. CONAI municipal, que a gente estava falando. Então, em virtude da pandemia e pelas dificuldades que estão interpostas, qual é a ideia? A gente a sugestão, né, é de etapa de modo virtual, então de formato híbrido. Caso seja presencial, seria muito legal. Por quê, gente? Porque quanto menos, melhor. As meninas estão olhando. Tem gente levantando a mão. E aí a Liliane, deixa eu avisar para vocês, a Liliane e a Sheila, elas vão pegar a gente vai abrir para as perguntas, tá? Eu vou estar explicando, mas a gente vai dar um intervalinho, depois a gente vai abrir para as perguntas para vocês. E aí vocês podem estar anotando as suas perguntinhas, vocês podem estar colocando aí. E a Sheila e a Liliane está até dando uma olhada aí em quem está levantando a mão e tudo, mas vocês podem estar colocando e anotando, porque a gente vai dar um intervalo e depois a gente vai voltar para poder você estar tirando suas dúvidas, tá bom? Então, vocês podem estar anotando suas perguntas e se eu estiver falando muito rápido, vocês também podem pedir para eu falar mais devagar, que às vezes eu falo rápido mesmo, tá? Então, eu desacelero aqui um pouquinho. Bem, mas vamos voltar lá. E vocês podem fazer, igual eu falei, intermunicipal, com aqueles municípios mais próximos. Mas aí, a ideia é que vocês façam essas etapas. Podem fazer a etapa nesse trabalho, igual esse trabalho que vocês estão fazendo aqui agora, é como se fosse uma pré-etapa já. Vocês podem colocar nos seus relatórios. Inclusive, se vocês depois quiserem printar a tela para colocar no seu relatório, pode colocar sim, que vocês tiveram uma preparação, entendeu? Porque é como se um coordenador da equipe, um coordenador técnico, porque tem um coordenador da comissão também, né? Um coordenador fez fez parte de uma etapa preparatória independente, foi paga, não foi paga. Então vocês podem estar colocando também. Isso vai fazer parte do relatório de vocês, tá? Porque vocês estão entendendo sobre isso aí. E aí, o ideal é que esse trabalho todo, toda essa explicação, ela seja nesses dois formatos. Porque
quanto menor você for diminuindo a equipe em relação à questão de presencial, é melhor, tá? Não tem problema ser muita gente no virtual, não tem problema, mas no presencial é melhor para a segurança de todos e fica muito melhor para vocês. Tá, vamos falar agora sobre os eixos temáticos, viu? Se vocês quiserem um intervalo antes dos eixos, mas eu acho que não, acho que seria melhor, depois que terminasse, vocês fizessem o intervalinho e a gente retomava para estar fazendo as perguntas, que aí seria mais fácil, entendeu? Vocês iam começar. Então, se vocês quiserem, eu acredito que seria melhor logo depois dos eixos temáticos, aí a gente voltaria para as perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre eles, que ainda tem algumas coisas para dizer também sobre a diferença do que está acontecendo dentro dos estados. Tá, o eixo temático 1. Então, tá, o eixo temático 1, que eu falei, veio daqueles 4 pontos lá, e aí vem os 3 eixos que vão ser trabalhados no documento referência. Aí o eixo temático 1, ele trabalha o PNE 2024-34, a avaliação das diretrizes e metas. Ele vai trabalhar justamente a avaliação, ele vai trabalhar a avaliação do documento agora, do PNE agora, e aí você vai, essa avaliação do PNE agora é com esse olhar, né, com esse olhar do PNE municipal para o PNE, para o Plano Nacional de Educação, para criar um novo plano. É esse olhar. Lembrando que muitas ações que não aconteceram dentro do Plano Nacional de Educação, desse decênio que a gente está passando, que está acontecendo, pode vir sim a ser colocada no novo plano, porque não chegou a acontecer. Então, a avaliação, ela está toda centrada dentro desse eixo, dessas diretrizes e metas. Então, esse primeiro eixo, ele está dividido em 9 sub-eixos, e esse primeiro é a evolução das políticas educacionais de 2018 a 22. Então, essa é a avaliação como um todo. Então, quem trabalhar em cima desse sub-eixo, a pessoa vai estar trabalhando, que eu acho ele é muito parecido com esse segundo, né, que está dentro da avaliação diagnóstica das 10 diretrizes e as metas estabelecidas, mas quem trabalhar com esse sub-eixo, ele vai estar trabalhando diretamente com essa evolução. Como que foi a evolução da política? Da meta nacional de educação infantil, da meta 1, da meta 2. A meta 2 conseguiu atingir o que tinha que atingir? Olha, aqui no meu município atingiu. Então, assim, a gente entende que a meta nacional, ela conseguiu realmente tudo que eles tinham, todas as estratégias que eles tinham para atender, eles conseguiram atender. Entendeu? Então, dentro do sub-eixo, vocês vão estar tratando desse âmbito dessa realização, dessa evolução, das políticas públicas que eles colocaram dentro dessas estratégias. Aqui, no 2, ele vem estar falando sobre essa avaliação diagnóstica, ali a avaliação da evolução, mas aí, aqui a avaliação diagnóstica, como aconteceu? Nesse caso, a avaliação diagnóstica, eu achei que foi um pouco aquém, não sei em outros estados, mas teve uma época que o sistema do MEC parece que deu uma parada e eles parece que não conseguiam mais avançar no auxílio dentro dos municípios para essa avaliação da continuidade. E mesmo assim, o debate ainda ficou um pouco difícil, esse debate ficou meio que difícil, esse debate das metas, das diretrizes. Vocês vão estar pegando isso, eu vou estar colocando tudo isso, gente, a explicação de tudo isso está dentro do documento de referência, mas o que eu quero dizer para vocês é que tem também um documento da CONAP, tá? Vocês não podem esquecer desse documento. O documento da CONAP, ele vem trazendo todos esses eixos, muito bem explicado, e ele é um documento que foi também debatido, ele foi um documento que foi trabalhado, e todo mundo sabe que a CONAP, ele é um referencial também, né? Ele trabalha todas as questões educacionais. Então, foi um documento que foi debatido. Então, é necessário que a gente tenha essa visão também de estar pegando o documento da CONAP para poder estar lendo, certo? Para poder estar auxiliando quem vai subdividir nesses sub-eixos. E o outro é o terceiro, que é o PNE. Todos eles estão lá, tanto dentro do documento referência, só que o documento referência é um pouco menor do que o documento da CONAP.
E a valorização dos profissionais. Formação, carreira, remuneração, isso aí é muito importante. E essa condição de trabalho e saúde, o que acontece? Na maioria das cidades, não tem plano de saúde para os servidores. Então, é uma das coisas que foi abordada muitas vezes dentro do plano nacional. O Estado, ele consegue ter o IPSENG, mesmo assim, muita gente até reclama ainda, mas no município, alguns municípios têm, outros municípios não têm. Então, em relação às condições de trabalho, as condições de saúde, ainda não tem. Então, é necessário que quem pega esse subeixo, eles venham ter esse entendimento, porque não vem do nível macro para chegar no intermediário, para chegar no micro, lembrando que o micro é a sustentabilidade dos outros, e assim funciona. A gente não começa fazendo todo o trabalho, porque não existe, gente, um governo, lembrando que o nosso plano não é de governo, tá? Mas eu vou falar em relação de governo, presidência. Não existe presidência eleita sem município. Não existe estado eleito sem município. Então, na verdade, é o macro para o intermediário, para o micro, mas é o micro que está ali na sustentabilidade. Mas aí, vamos voltar à questão que eu falei anteriormente. Nosso plano, a gente tem que também ter essa consciência política e gestora, que nosso plano não é um plano de governo. Esse nosso plano é um plano de Estado. E por ser um plano de Estado, não tem essa ideia de que alguém vai entrar e vai tirar o plano, não, tá? Não existe isso, não. De falar, fulano de tal entrou. Não. Você pode muito bem estar lutando pelo plano, porque o plano não é plano de governo. O plano decenal é um plano de Estado, é um plano que ele não tem vínculo político, ele não tem vínculo de governo. Ele está ligado a algo muito maior. Então, dentro do município é a mesma coisa. Então, não é porque o prefeito entrou, não é porque o governador entrou, não é porque o presidente entrou que o plano vai ser retirado. Não é assim que funciona, tá bom? E os outros eixos, sub-eixos desse eixo 1, que é o 4, que é a inclusão, vai falar também sobre os direitos humanos, acessibilidade, sobre a questão da política das cotas. Essa é uma discussão muito profunda, tá? Eu costumo dizer assim que quando for para fazer essa discussão, pegue as leis que estão ligadas aí, apesar que tanto o documento referência quanto a CONAP, ela está muito clara nessa discussão, tá? E o 5, que vai trabalhar a equidade, que vai ser essa democratização, tudo isso está ligado a essas condições de direitos, esses direitos que são nível macro, não é somente igualdade, não. É muito maior, é muito mais amplo, é muito, muito mais importante do que simplesmente uma igualdade no geral, em todas as instâncias. É para a educação infantil, para o ensino fundamental, é para o ensino superior, é para trabalhar essa democratização, o acesso, a permanência, é para trabalhar tudo isso. E o 6º, que é a qualidade dessa avaliação e regularização da política educacional, que também está ligada à Base Nacional Curricular Comum. A gente precisa também estar com esse olhar, lembrando que a discussão desses sub-eixos está acontecendo em alguns estados. Aí eu vou voltar. O estado de Minas Gerais teve uma diferença. Por isso que é interessante vocês entrarem em contato com os fóruns. Os sub-eixos estão sendo discutidos e as propostas estão sendo enviadas pelos sub-eixos. Vocês vão pegar os sub-eixos e vão fazer a discussão. Gente, a gente só está dando oficina, viu? A gente só está dando oficina, a gente não está fazendo a temática do plano decenal. Inclusive, se vocês quiserem a temática do plano decenal, depois vocês conversam com o Rodrigo. A gente está fazendo uma oficina de esclarecimento. E aí, nesse caso, os sub-eixos vão ser discutidos dentro das equipes técnicas, tudo certinho. A comissão técnica vai ser criada, vai ter uma avaliação e tal. Em Minas, aconteceu, em 14 de setembro, uma consulta pública, onde pegou todos os sub-eixos e fez uma discussão de sub-eixos e foi encaminhar propostas dentro do plano de Estado, relativo aos sub-eixos, ligado ao plano de Estado. Então, em Minas, não está se discutindo o sub-eixo em si. Em Minas, está se discutindo o sub-eixo vinculado ao documento base. Documento base tem 7 eixos, ok?
que está vinculado a todas as metas estaduais que já estão com propostas prontas e é para avaliar essas propostas que estão lá, ok? Então, em Minas, não tem esse negócio de ficar trabalhando subeixo, não, viu, gente? Tem muita gente trabalhando subeixo em Minas não é assim, em Minas tem uma diferenciação, tá? A Minas optou para pegar todos os eixos, fazer a discussão, fazer um documento base para trabalhar em cima do documento referência. Tá? Então, só estou dando esse recado aí, porque algumas pessoas me perguntaram, eu falei, não, os subeixos vão ser trabalhados sim, os estados estão trabalhando subeixos sim, as propostas estão sendo levantadas sim, para estar encaminhando para os fóruns estão encaminhando os e-mails que tem que ser colocado, tudo certinho, os fóruns estaduais, está acontecendo sim, em todos os municípios, essa informação de está enviando as propostas através dos subeixos, esses estudos temáticos, que tem também esse documento da CONAI, o documento referência da CONAI, mas em Minas Gerais tem um documento base, que é o documento que foi trabalhado. Então, já estou avisando logo. Tá? E o restante, que é o sétimo e o sobre a gestão democrática da escola, que também está muito ligado a todas as questões do plano. Muita gente ainda não fez, não tem ainda em vários lugares, né? Não está trabalhando nessa gestão democrática da escola pública com essa participação popular. Então, ainda não existe ainda votação em relação à questão de eleição, diretores e tal. Mas isso é algo que também está sendo trabalhado. E eles estão colocando essa proposta também para o novo PNE, porque não conseguiram avançar. E muitas coisas ainda não conseguiram avançar. Os limites de necessidades impostos por crise, que impactam a escola, uma dessas coisas foi o tempo de pandemia. Eles viram que isso era uma necessidade, porque é como se a escola ela estivesse vivendo no nível onde que ela estava sempre estruturada de uma forma só. De repente, me chega um vírus e a escola não estava preparada para nada, para receber nenhum tipo de crise. A escola não estava preparada para nenhum tipo de crise nesse sentido. Lembrando que nós tivemos uma crise passada, que foi a gripe, lembra? Que teve uma gripe, eu não estou lembrando do nome, gente, tá? Se alguém lembrar aí. Depois. H1N1. Isso mesmo. H1N1. Exatamente, foi desse mesmo jeito, porque eu lembro que o marido da minha tia morreu disso lá em Belo Horizonte. E aí ele era da mesmo jeito, máscara, era da mesma forma, era lavando as mãos, era álcool em gel em todo que é lugar, mas esqueceram disso. Então, é aquilo que aconteceu lá atrás, deveria já ter sido colocado para a escola. Então, foi muito. Então, por isso que eles colocaram novamente, tá? Que a escola precisa estar trabalhando nisso. E o nono, que é o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, que foi um sofrimento. Você viu o meu aqui, né? Mas o meu é só nessa parte de live. o restante eu consigo. Então, assim, é muito importante que a gente venha a trabalhar essa questão. Então, vamos lá. Segundo eixo, ele foi subdividido em 2 eixos, que é uma escola para o futuro, a tecnologia e conectividade para a serviço da educação. O que aconteceu? Foi assim, um impacto, né? Muita gente ficou com dificuldade nessa área tecnológica, muita criança ficou assim com muito problema em relação à questão dos ensinos remotos, muito problema. Então, assim, essa tecnologia, ela foi um dos eixos discutidos justamente para qual a escola que a gente quer de futuro. Na verdade, eu até cheguei a colocar aqui, eu até coloquei uma questão aqui assim, não é substituindo o serviço educacional, é agregando. Porque, na verdade, é isso mesmo. Não vai substituir. Tem pessoas que acham, a tecnologia vai substituir o professor. Não, gente. Na verdade, é agregar, é trabalhar, é melhorar essa questão da tecnologia para ofertar a educação. Então, assim, professor, educação, profissionais da educação sempre vão ter um valor especial, de maneira singular, de forma que ninguém pode comprar. Eu costumo dizer isso. Eu amo, eu falo que assim, é perfeito.
é lindo, é maravilhoso. O ensino, ele é maravilhoso. Independente do lugar que você está, quando você está ensinando, é maravilhoso. Se está na direção, se está na secretaria, quando você está dentro da educação, é maravilhoso. Então, essa substituição nunca vai ser uma substituição. Então, essa área tecnológica é para poder estar trabalhando mesmo. A definição de uma escola para o futuro, mas a escola que venha assegurar toda essa inovação tecnológica dentro da escola para estar auxiliando crianças, profissionais, professores de uma forma muito íntegra, uma forma muito melhor. E a segunda é a organização da construção dessa escola, porque a gente precisa dessa organização, né? Formação dos profissionais, a infraestrutura tecnológica. Não adianta nada colocar computadores de última geração e não ter uma internet boa. Não adianta nada colocar tanta coisa e permitir uma ampliação de uma conectividade tão grande, onde não tenha monitoramento. Então, na verdade, o que é preciso ter tanto a definição de qual é a escola que queremos, como também a organização dessa construção, dessa estrutura escolar, que são os eixos, os subeixos desse segundo eixo temático. O terceiro, ele tem 3 eixos, que é a criação do Sistema Nacional e a avaliação da legislação. O Sistema Nacional de Educação não ainda existe, viu, gente? O Sistema Nacional, o nacional. Foi o que eu falei, não é sistema de ensino, não é a organização do Sistema Nacional como um todo. Eu até coloquei uma explicaçãozinha assim básica, escrevendo aqui, que às vezes a gente incorpora, por exemplo, você tem sistema municipal de educação, sistema estadual de educação, e o sistema nacional, que está regindo tudo. Acontece? Tem? Não. Tem plano nacional, sistema nacional não. Entendeu? E é isso que eles querem criar, essa articulação de criar tudo isso dentro dessa esfera federativa para poder estar trabalhando esse regime de colaboração das parcerias, porque um sistema nacional criado, ele tem esse regime de colaboração com as outras instâncias muito mais forte, né? De maneira cooperativa para o Estado, para o município, muito mais forte. Você percebe que dentro da educação nós temos o plano de ação articulada. O plano de ação articulada é um regime de colaboração, é um projeto na área de planejamento, dentro da área de financiamento, que dá dentro da meta, olha, dentro da meta 20 do Plano Nacional, em alguns municípios está dentro da meta 19, em alguns estados está dentro da meta 18, mas está tudo articulado dentro do Plano de Educação, do PAR, mas também vinculado ao Plano Nacional. Você está vendo? Então, tudo tem que fechar para que a gente não se perca. Você pode notar que no novo PAR 4, quando você entra lá, você consegue ver os gráficos de todas as instâncias. Por quê? Porque, na verdade, eles querem uma articulação. Eles querem que seja articulado do primeiro momento até o final, para que não tenha essa discrepância de ideias. Pelo contrário, para que tudo seja vinculado, para que tudo seja de forma que a política seja totalmente intersetorial, que essa política ela seja totalmente vinculada. Uma aguinha, por favor. Tá, então vamos lá. Já está quase terminando, viu? Ampliação do prazo foi até 31 de janeiro de 2022. Recebi de alguns fóruns. Então, quem organiza? Quem organiza é o Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação organiza a CONAI. O Fórum Estadual de Educação organiza a CONAI estadual. E o Fórum Municipal de Educação organiza a municipal. Quando não se tem Fórum Municipal de Educação, o que é que faz? Quem é? A Secretaria ou Conselho equivalente. Conselho Municipal de Educação ou a Secretaria Municipal de Educação, se não tiver Conselho Municipal de Educação, tá? Mas hoje é muito raro não ter Conselho Municipal de Educação. Lembrando que na hora de fazer o decreto da comissão, todas as instâncias vão entrar, tá? Todas as instâncias vão entrar, o Conselho também. Então lá, quem é que participa? Vamos lá pensar no decreto. Representantes gestores da escola pública, municipal, estadual, trabalhadores. Isso aqui é uma ideia de acordo com o regimento, tá bom? Eu olhei de vários regimentos, de vários fóruns, e aí eu peguei o geral do regimento, tá? Trabalhadores da educação, da etapa básica, escolas municipais, Conselho Municipal de Educação, aí eles não colocaram representante de Conselho Tutelar, quem colocou foi eu, tá, gente? Isso aqui é algo mínimo. Secretaria Municipal da Fazenda. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, na verdade, lá tem a informação de que é alguém da sociedade civil que trabalha lá dentro
do município. Aí eu resolvi colocar, só para vocês terem uma ideia de quem é que vocês podem pôr, tá? Isso aqui é meu, isso aqui meu, mas é algo que vocês podem estar utilizando para fazer no município, tá? E da Fazenda, da Saúde, Desenvolvimento Social, isso aqui são as secretarias que estão, as secretarias dentro do município. Representantes da sociedade civil, o que acontece? Quando você pensa na participação, primeira coisa, você vai receber o regimento que está lá no fórum. Então, você vai olhar lá quem é que participa. Mas você vai adequar para o seu município, é lógico, né? Porque tem pessoas lá que você pode não... Você vai adequar, não vai deixar de ter uma... A questão da participação é que ela seja democrática, participativa e que tem várias instâncias. É assim como foi criado o Plano Municipal Decenal. Você pode estar olhando também as categorias do Plano Municipal Decenal, que não vai atrapalhar em nada, vai, pelo contrário, vai até te auxiliar. Se você vê as instâncias que você criou quando foi criado lá o Plano Municipal Decenal. Modelo estrutural. Resolvi colocar um modelo estrutural aqui só para vocês terem ideia de como que pode ser feito lá dentro da sua cidade. Sessão de abertura oficial é necessário, por favor, faça a sessão de abertura oficial. Se o prefeito não puder fazer parte, o secretário tem que ter, tá? É muito importante. Se você estiver fazendo modelo virtual, não tem problema também não. Lembrando que é necessário que essa avaliação da análise do plano de metas, se eu coloquei 2015, 2025, é porque o plano vai até 2025, certo? Mas, na verdade, a avaliação foi, como eu falei antes, vocês vão trabalhar até 2021. Aí, vamos lá. Sessão, apresentação cultural. Isso aí pode fazer por virtual? Pode. Apresentação e aprovação do regimento interno tem que ter. Tem que ter o regimento. Tá? Não. E antes é feito os decretos. Todos os decretos, regimento, tudo é feito antes. A palestra de inclusão e equidade. Lembrando que a gente faz o projeto todo, viu, para vocês. Olha eu fazendo propaganda, Rodrigo. Plenária de apresentação das propostas do eixo, a formação de grupo para apresentar as conclusões dos eixos discutidos nas etapas preparatórias das escolas. Isso aí vai lá para a escola. Os eixos vão ser discutidos lá, diretamente, ou então nas equipes técnicas. Eu falo na escola porque é modo de falar, tá bom? Mas aí vocês vão fazer a plenária da proposta dos eixos. Vocês já tem que trazer pronta, tá? Preferencialmente. Eleição dos delegados, representados de cada segmento, para a etapa da FUNAI. Tem que ter eleição, então, olhando dentro do regimento do fórum, o regimento do fórum ele vai te dar o quantitativo de delegados de cada cidade. E o quantitativo de acordo com o número de habitantes de cada cidade. Tá no encerramento, tá? Esse aqui é só o modelo. Vamos lá, modelo de conferência municipal do documento referência. Lembrando que a CONAP traz muito bem essas questões. Olha aqui, ó. O tema, né, o fórum, aqui, subeixo 1, um coordenador, né, para esse subeixo, porque é só ele que vai para a apresentação, só ele que leva a proposta, tá, do subeixo. Pode ser umas 4 pessoas para poder estar trabalhando. Pode fazer virtual? Pode fazer virtual. E só eles podem juntar. A ideia é de ter 2 a 4 participantes. Eu coloquei capacidade máxima de pessoas aqui, por quê? Porque tem pessoas que estão fazendo presencial. Se for fazer presencial, só 10 pessoas no subeixo, somente 10, tá? Então, para 2 a 4 pessoas participantes por instituição, é essa representatividade aqui, gente, ó. Subeixo, coordenador de grupo, tá? A representatividade, essas instituições aqui são não precisa ser vários coordenadores, é um coordenador só. A representatividade, o número de pessoas por instituição, de cada representatividade pode ser essa quantitativa aqui, se quiser, para dar mais ou menos umas 8 pessoas, no máximo 9 ou 10. Se for feito presencial, tá? No máximo 10 pessoas para reunir, para poder estar falando sobre o subeixo. Essa aqui é uma ideia para quem vai trabalhar o documento referência. Lembrando que Minas não é assim. Minas é documento base. Documento base que está dentro dos... Já foi discutido dentro da consulta pública, lá em 14 de setembro. Tá? O documento base ele está discutido dentro do Plano Estadual de Educação, vinculados a esses eixos e vinculados às metas estaduais. E lembrando que esses subeixos já estão embutidos no documento base. Minas é um pouco diferente.
Tá bom? Então, essa que é a ideia do trabalho